Bom, as chuvas começaram a cair em algumas regiões do país, mas a seca ainda está sendo um grande desafio para o produtor, especialmente em regiões onde a água ainda não caiu, né, que é escassa, e as pastagens ainda sofrem com a falta de chuva. Durante essa época, o produtor deve redobrar a atenção em relação à oferta de suplementação para que os animais mantenham a sanidade e a produtividade. Sobre este assunto, eu converso agora com o zootecnista e consultor técnico da Tecnobloc, o Alexandre Gimenez, que mais uma vez abriu espaço aí na sua agenda para bater um papo aqui com a gente no Bom Dia Produtor. Obrigado pela sua participação, viu, Alexandre? Um ótimo dia para você, muito bom ter você aqui. A gente viu aí que a chuva começou a cair, mas ainda tem muitos desafios em relação à seca e eu gostaria de começar esse bate-papo você dizendo aí para o produtor quais são as características que mais são afetadas em relação à seca e como, quando se fala em nutrição, o que o produtor tem à sua disposição hoje de tecnologia para ajudar a enfrentar esse quadro. Bom dia. Bom dia, Adriano, tudo bem? Aproveitar a oportunidade também para dar o Dia da Pecuária, né? Dia do Pecuarista, um bom dia para todo mundo aí, uma importante atividade, contribui muito para o nosso segmento, para o nosso país aí. Quando a gente fala em nutrição, Adriano, é, independente agora, a gente está numa fase que alguns lugares já tem o pasto verde, outros lugares ainda estão enfrentando a seca, né? A gente sabe que essa transição é difícil e nós temos dois aspectos quando a gente fala em suplemento que a gente não pode esquecer. São dois aspectos bem fundamentais quando a gente está falando aí na questão de bovinos, na produção de carne. Esses animais, eles passaram por um processo evolutivo e eles prosperaram consumindo essa vegetação altamente fibrosa, né? Então, esses animais a gente tem que sempre estar lembrando, em primeiro ponto, que a gente está falando com ruminantes, né? A gente está falando de ruminantes. Esses animais possuem características, um sistema digestório rumen, retículo, maso, pomaso, que não cabe ficar falando aqui especificamente, mas tem características importantes e funções importantes na digestão desse alimento, né? O rumen é o maior deles e onde acontece o principal processo, onde fermenta essa fibra e onde acontece a principal produção de energia para os indivíduos, né? E esse conjunto de micro-organismos, que às vezes a gente esquece disso, né? Ali tem bactéria, protozoário, fungo, que estão habitando esse espaço, e eles são os responsáveis pelo aproveitamento da fibra, e quando a gente fala em seca, principalmente pelo aproveitamento de fontes de nitrogênios baratas, como a ureia, para transformar em carne e leite. E esses animais também têm um segundo ponto importante, que nesse processo evolutivo eles desenvolveram algumas características comportamentais, né? E os suplementos precisam levar em conta a forma como esses animais se comportam tanto durante a alimentação, ao longo do dia, como eles realizam a colheita do pasto, vamos dizer assim. Isso tudo precisa ser levado em conta tanto na seca quanto nas águas para o desenvolvimento de blocos ou de outros tipos de suplementos que atendam às necessidades que a gente está precisando, né? Ô Gimenez, nós estamos num período agora, como você falou, de transição, né? A entrada das águas agora, e é um período também onde principalmente as fêmeas estão se preparando para o período reprodutivo. O que o produtor deve ter em mente, deve levar como estratégia aí na adoção de técnicas de suplementação, levando em conta esse período, tanto na questão da transição, bem como já no preparo desses animais para a estação reprodutiva? Quando a gente fala em cria, acho que é o mais evidente desse, mas a gente está sempre falando em suplementos para animais que estão tendo como principal fonte de alimento a pastagem, né? E nós precisamos desenvolver suplementos que sejam capazes de maximizar esse funcionamento do processo fermentativo. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando em características do suplemento ou os ingredientes que compõem esse suplemento, eles são pensados para nutrir, para auxiliar esse conjunto de micro-organismos responsável pela digestão dessa fibra, pelo aproveitamento de uma proteína barata, e para produzir mais carne e leite. Nas fêmeas, especialmente, ela enfrenta uma dificuldade maior nesse processo de transição, né? A recria também, mas hoje a gente tem estratégias um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, como o sequestro, como a recria intensiva a pasto, como as fêmeas acabam ocupando espaços de pastagens, às vezes com pouco
menores níveis nutricionais, umas pastagens, lugares mais amplos, esses suplementos precisam realmente atender essas características e o produtor tem que estar atento porque toda a produção, toda a nova safra é dependente dos bons resultados desse momento agora que nós estamos entrando aí, algumas fazendas já, algumas aguardando mais um pouco para iniciar a estação de monta. Essa estratégia para a utilização dos suplementos, ela é determinada da mesma maneira para a produção de carne ou de leite? E o que muda se não for, Gimenez? Olha, no caso da característica e dos ingredientes utilizados para os suplementos, eles acabam obedecendo, respeitando essas características desses animais, tanto de ingestão de alimentos quanto das necessidades desse conjunto de micro-organismos, mas normalmente as estratégias de fornecimento, as quantidades fornecidas e a relação proteína, energia, a quantidade de fibra, ela difere entre para produção para animais para produção de leite e animais para produção de corte. E dentro de cada um desses sistemas, existem também algumas características relacionadas à intensidade dessa produção, vamos dizer assim. Se eu vou intensificar essa produção, se eu vou fazer uma produção mais intermediária, se eu tenho uma produção mais extensiva, né? Questão de clima, questão de raça, né? Questão de genética, categoria, época do ano, isso é sempre levado em consideração para determinar qual o melhor suplemento, qual a melhor estratégia de fornecimento, característica de propriedade, tamanho do produtor, condição de equipamento, logística, disponibilidade de ingredientes, uma série de fatores precisa ser levado em consideração. A gente está vendo aí, enquanto você está falando, as imagens dos animais consumindo o suplemento da Tecnoblock, que é um suplemento que contém aí tudo que o animal precisa dentro deste bloco. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa o que tem nessa tecnologia, por que ela é tão importante neste momento agora. Pela suplementação sólida, né, os produtos produzidos, essa tecnologia italiana, ela vai fornecer de maneira equilibrada proteína, energia, minerais, vitaminas. E uma das vantagens desse produto, que permite esse consumo uniforme e constante, é a utilização de aditivos nutricionais que mantêm essa saúde ruminal e estimula o processo envolvido aí para a produção de carne e leite. Além das características que a gente já conhece, a gente vem falando aqui ao longo do tempo, né? Facilidade da utilização, intervalo maior entre fornecimento, entre períodos de fornecimento, resistência à chuva, homogeneidade, facilidade de transporte, mínimo desperdício, diminuição da necessidade de mão de obra, liberação gradual. A gente tem uma questão muito importante no bloco, que é a presença do melaço na composição dele. O melaço, ele confere uma característica sensorial para o bloco, que garante consumo ideal, consumo uniforme, que é muito importante quando a gente fala em suplementação. E mesmo em regiões onde, sabidamente, o consumo dos suplementos, dos outros tipos de suplemento é difícil. Nós temos no nosso estado, nós temos no Brasil, em algumas outras regiões, características de solo, características de água, características de pastagens que contribuem negativamente para o consumo de suplemento. Então, essa questão do melaço ser um ingrediente importante é interessante para os blocos. Além do que, o melaço ele é uma fonte de energia de liberação muito rápida. E aí essa liberação rápida contribui para o bom funcionamento desse conjunto de micro-organismos que estão ali presentes e utilizam essa energia e alguma fonte de proteína para produzir realmente a energia e a proteína que nutre os animais. Muito legal. Gimenez, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade de seguir na suplementação. Não é porque as águas estão chegando aí, que as condições já estão mudando, que o produtor pode relaxar em relação à suplementação, né? Isso é uma pergunta extremamente boa e uma recomendação extremamente importante. A gente percebe com o aparecimento das primeiras chuvas e a mudança das características dos pastos, às vezes um relaxamento do produtor né, nessa condição. Às vezes até questão financeira, já usei muito suplemento em quantidades maiores, agora eu vou dar uma diminuída.
A questão não é não fornecer, a questão é procurar uma orientação técnica adequada e trocar o tipo de suplemento, mudar. Muitas vezes é possível sim trabalhar com um suplemento com consumo menor, que aproveitar ao máximo possível a pastagem que vai estar presente, maior quantidade nesse momento. Entretanto, não posso deixar de fornecer a quantidade de suplemento, continuar suplementando a questão de aditivo, a questão de minerais. E já que eu tenho pasto, hoje a gente aplica muito o conceito de aproveitar esse momento que eu tenho desempenho para aumentar esse desempenho e construir essa minha safra de verão, seja uma safra de bezerro, seja uma safra de animais de recria, seja uma safra de boi gordo que eu vou abater lá meados de abril, maio, junho, eu vou estar conseguindo tirar esses animais da propriedade antes do próximo período de seca, né? E muitas vezes preparar animais para a entrada no confinamento lá no final do outono do próximo ano.